Você já viu dois crentes brigando por causa de versão de Bíblia? Um diz que João Ferreira de Almeida, fiel, é a única tradução inspirada por Deus. O outro diz que não tem nada a ver, não tem nada disso, a NVI é mais fácil de entender. Aí vem alguém e pergunta, e a Bíblia na linguagem de hoje? E aí começa uma guerra. Com o surgimento da imprensa, a partir do século XV, por Johannes Gutenberg, abriu-se espaço para que a Bíblia Sagrada fosse impressa ao invés de ser copiada à mão pelos escribas. Gutenberg imprimiu a primeira tradução em latim em 1455, conhecida como a Bíblia de Gutenberg. Em seguida, em 1516, é a vez de Erasmo de Roterdã se debruçar sobre este trabalho árduo e publicar o Novum Instrumentum Omni, ou seja, a primeira versão moderna do Novo Testamento, impresso na língua grega e com uma tradução paralela em latim. Para a compilação dessa impressão grega, Erasmo de Roterdã utilizou 7 manuscritos que ele tinha acesso na sua época. São eles os minúsculos 1, 2, 817, 2814, 2815, 2816 e o 2817. Todos estes manuscritos utilizados por ele são datados entre os séculos 12 e 15 depois de Cristo, e com traços do agrupamento conhecido como texto tipo bizantino. Se você não assistiu ao vídeo em que eu falo sobre os textos tipos, entre ali no meu perfil e assista. Erasmo publicou essa versão grega e depois ainda reimprimiu outras 5 edições, sendo a última delas publicada em 1535, um ano antes da sua morte. Quando chegamos em 1633, 2 sócios de uma gráfica na Holanda, Bonaventura e Elsevier, preparam o prefácio da edição do texto de Erasmo que seria impresso naquele ano. E eles escrevem em latim a seguinte frase: "Tens, portanto, agora o texto recebido por todos, na qual nada oferecemos de alterado ou corrupto." Surge então o nome texto recebido, ou em latim, Textus Receptus, nome este que ficou conhecido em toda a Europa. A relevância dessa tradução é tão grande que Martinho Lutero, ao traduzir a Bíblia para o alemão em 1522, o faz a partir do Textus Receptus. Tyndale, em 1526, ao traduzir a Bíblia para o inglês, também o faz a partir do Textus Receptus. Rei James, ou King James, da Inglaterra, quando autoriza os 47 estudiosos a refazerem a tradução do inglês em 1611, também o faz a partir do Textus Receptus. E até João Ferreira de Almeida, em sua tradução para o português em 1681, também o faz a partir do Textus Receptus. Ou seja, a tradição da igreja cristã e dos estudiosos do Novo Testamento girará em torno dessa família textual nos anos que se seguiram. E isso até as descobertas de novos manuscritos que levantaram questões sobre o método utilizado por Erasmo e a utilização de manuscritos tardios em sua edição, o que acaba dando espaço para o surgimento da crítica textual como conhecemos hoje. John Mill, até o dia da sua morte em 1707, coletou evidências de todos os manuscritos que ele tinha acesso, bem como as evidências das outras versões e dos primeiros pais da igreja. Esse cotejar dos manuscritos lhe fez identificar 30.000 variantes textuais. Johann Albrecht Bengel, a partir de 1734, ele deu sequência nas investigações de Mill e avançou o campo da crítica textual, sendo ele o primeiro a propor de forma definitiva a teoria das famílias textuais e a coleta e análise de textos-fontes a fim de estabelecer a estrutura que leva de volta a um hipotético texto original. Contudo, é a partir de 1881 que a crítica textual começa a ganhar forma, principalmente por conta da insatisfação do filólogo Karl Lockman, que publica o primeiro Novo Testamento grego baseado exclusivamente em princípios críticos do texto. Seu objetivo era reproduzir o texto grego do final do século IV, ou seja, principalmente o texto tipo alexandrino, e assim poder confrontar as fontes tardias usadas no Textus Receptus, causando assim, obviamente, uma ruptura completa com o texto de Erasmo de Roterdã. No entanto, são os nomes de 2 professores de Cambridge que assumem de fato destaque relevante na crítica textual: Brooke Westcott e Fenton Hort,
A dupla, que rejeitava completamente o Textus Receptus como um representante mais antigo do Novo Testamento. Eles investiram 28 anos trabalhando com manuscritos antigos e assim, em 1881, publicaram a edição mais polêmica de todos os tempos, com o nome O Novo Testamento no grego original. A edição de Westcott e Hort só foi superada com a publicação do Novum Testamentum Gratiae, publicada em 1898. Essa edição ela é conhecida como a edição de Nestlé-Aland e que está indo inclusive para a sua 29ª edição. Além da edição de Nestlé-Aland, há também outra muito conhecida por seus aparatos críticos, a edição da UBS, sigla essa em inglês para Sociedade Bíblica Unida. Há atualmente inúmeras outras edições com o texto grego cotejado de inúmeros manuscritos do Novo Testamento, mas não é necessário nós citarmos eles aqui um por um. O ponto-chave do texto crítico é basear as suas edições na crítica textual, que através desse cotejamento de muitos manuscritos tentará identificar quais são as palavras contidas nos manuscritos que mais se assemelham com os originais ou ao menos os mais próximos dele. Para isso, a ciência da filologia, a lógica e a razão irão determinar quais são as leituras mais prováveis. Consegue entender agora a briga que se estende desde o final do século XIX? Qual é a melhor versão da Bíblia? As que se baseiam unicamente no Textus Receptus, o texto recebido, como a versão em português chamada de Almeida Corrigida Fiel, ou as que se baseiam no texto crítico, como a versão em português Almeida Revista e Atualizada e até mesmo a NVI. Comente aí, qual versão em português você utiliza? Eu espero ter te ajudado a compreender pelo menos um pouco mais sobre este assunto. No próximo vídeo, falarei um pouco mais sobre traduções bíblicas. Que Deus te abençoe e até lá!